Olá, eu sou Paulo, professor de Química, e hoje a gente vai conhecer alguns conceitos importantíssimos para o estudo da Química. A partir desses conceitos, eles vão estruturar todo o conhecimento químico que a gente vai estudar a partir de agora. Primeira coisa, o que é a Química e o que é que ela estuda? Então, a Química é uma ciência que tem por sua finalidade principal estudar a matéria e suas transformações. Então, tudo que envolve a matéria e a transformação dessa matéria, como energia, por exemplo, a Química vai estudar. Como ela é responsável por estudar a matéria, a gente precisa definir o que é a matéria. Para a Química e para a ciência, tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa é matéria. E além disso, a gente tem outros conceitozinhos relacionados a esse primeiro. A gente tem o conceito de corpo e objeto. Por exemplo, vidro é uma matéria. Eu tenho uma infinidade de vidro no nosso planeta. Porém, se eu pego uma placa de vidro, eu tenho uma porção de toda essa matéria existente no planeta. Então, essa placa de vidro, ela seria um corpo de vidro. Já o objeto é quando nós temos um corpo, então uma porção da matéria, e transformamos em algo que nós vamos utilizar, algo que tenha alguma utilidade no nosso cotidiano. Então, se nós temos como vidro a matéria, a placa de vidro como um corpo, o objeto poderia ser uma porta de vidro, uma janela de vidro. Então eu transformei esse corpo de uma matéria em algo com uma finalidade para o nosso cotidiano. Outro conceito importante é o conceito de transformação. A Química estuda toda transformação que ocorre na matéria. Porém, nós temos dois tipos principais de transformações, as físicas e as químicas. As transformações físicas são aquelas onde eu não tenho uma mudança estrutural na minha matéria. Já a transformação química, eu tenho uma mudança na estrutura da substância que eu estou modificando. Se eu tenho uma lata de alumínio e amasso, eu modifiquei essa matéria. Ela tinha um formato, passou a ter outro. Porém, a minha substância continua a mesma no início do processo e ao fim. Eu tenho alumínio. Então ali ocorreu uma mudança física, uma transformação física. Já quando eu tenho uma lata de ferro, uma estrutura de ferro, exposta a um ambiente onde vai ocorrer um processo de oxidação, a famosa ferrugem, essa ferrugem é uma transformação naquela matéria. Então eu tenho um ferro e passo a ter um óxido de ferro. Então eu tenho uma modificação na estrutura, na substância da minha matéria. Eu tinha uma matéria no início, uma substância no início, e ao final eu tenho uma outra substância. Então houve uma mudança química, uma transformação química. Nas transformações químicas, não é possível retornar ao meu estágio inicial. Então, se eu tinha ferro e passei a ter óxido de ferro, o inverso não é possível. Já nas transformações físicas, eu tenho minha lata, amassei, eu posso facilmente voltar ao meu estado inicial, desamassando aquela lata. Essa matéria estudada, ela possui diversas propriedades e a gente precisa diferenciar principalmente as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Primeiro a gente vai entender o que são essas propriedades gerais. Por exemplo, massa, volume. O que é a massa? É a quantidade de matéria que eu tenho daquela substância. Volume é o espaço que essa substância vai ocupar. A massa a gente mede normalmente em quilogramas, o volume em metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, isso são propriedades gerais. Outra propriedade geral é a inércia. Se eu tenho um objeto parado, ele nunca vai se movimentar, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Da mesma forma que nenhum objeto em movimento deixará seu movimento se nenhuma força for aplicada, fazendo com que ele pare. Nenhuma matéria vai parar seu movimento sem que uma força seja aplicada sobre ela. Essa segunda parte da inércia, a gente consegue observar, por exemplo, no espaço, onde nós não temos resistência do ar e também não temos o atrito. Então, se eu tenho algum objeto que é colocado em órbita da Terra, ele vai se manter em movimento indefinidamente até que alguma outra força seja aplicada para que ele ou diminua sua velocidade ou pare completamente. Outra propriedade geral, divisibilidade. Então, toda matéria ela é divisível em infinitas partes até porções cada vez menores. Então, eu posso pegar qualquer matéria e ir dividindo ela em infinitas partes. Qualquer matéria ela pode ser comprimida. Então, sendo aplicada uma pressão sobre essa matéria, ela vai diminuir. E juntamente com essa propriedade, nós temos a elasticidade, que vai me dizer que sempre que eu parar de aplicar essa força sobre essa matéria, ela vai retornar ao seu volume inicial.
A gente pode até pensar que em estruturas muito rígidas, como por exemplo o concreto, não é possível que ele seja comprimido, mas mesmo que minimamente, se eu aplicar uma determinada força, ok? Então o que a gente consegue observar muito fácil é a borracha, que ela é bem mais compressível do que o concreto, do que outro tipo de matéria mais rígida. Então a borracha, se eu aplico uma pressão muito grande, ela vai diminuir o seu volume. Porém, no momento que eu solto, ela volta ao seu volume inicial. Então são propriedades comuns a toda a matéria, a todas as substâncias. Outro tipo de propriedades são aquelas propriedades específicas, particulares de cada matéria. De forma simples, eu vou conseguir diferenciar uma matéria de outra através das suas propriedades específicas e não das propriedades gerais. A primeira, a gente tem o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, que é aquela temperatura onde determinada substância passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso. A água, por exemplo, tem ponto de ebulição aproximadamente 100 graus Celsius. A água pura, tá? Outra propriedade específica é o ponto de fusão, que é justamente a temperatura que a substância passa do seu estado líquido para o seu estado sólido. Então, por exemplo, a água a partir de 0 graus Celsius. E o inverso também é verdadeiro. O ponto de ebulição eu posso considerar como sendo a temperatura que passa do estado líquido para o gasoso, como do gasoso para o líquido. Na condensação também é a mesma temperatura. E no ponto de fusão, a mesma coisa. É a temperatura que passa do estado líquido para o estado sólido ou do estado sólido para o estado líquido. É a mesma temperatura para as substâncias puras. Existe um grupo de propriedades também muito utilizadas por nós, que são aquelas propriedades organolépticas. Elas não são nem sempre cientificamente utilizadas, mas no nosso cotidiano a gente pode utilizá-las para diferenciar uma substância de outra, que são aquelas onde nós utilizamos os nossos sentidos. Eu tenho um copo com água e um outro com álcool. Eu consigo diferenciar uma da outra através do meu sentido, o olfato. Por que isso não é cientificamente utilizado? Porque nesse exemplo que eu dei, se ao invés do álcool eu tivesse um ácido, eu não poderia inalar, porque isso seria extremamente prejudicial à saúde. Então essas propriedades organolépticas, nem sempre elas são passíveis de ser utilizadas. No nosso dia a dia eu posso utilizar os meus sentidos para diferenciar essas substâncias. Porém, no dia a dia científico, na ciência, não é recomendado justamente pelo risco que pode trazer para a nossa saúde. Ok? Então aquela vertente onde para eu descobrir se tal substância é ácida, coloca na boca, não pode, né? Eu não posso provar qualquer substância para saber se é ácido, porque se for um ácido realmente muito forte, isso vai ser extremamente prejudicial à saúde. E por último, eu vou falar da densidade, que também é uma propriedade específica. A densidade é uma relação entre o volume que determinada matéria ocupa e a sua massa. Se eu digo que uma substância tem densidade 10 gramas por ml, o que é que isso quer dizer? Que 1 ml dessa substância possui 10 gramas em massa. Então é a relação entre massa e volume. Existe uma fórmula simples onde densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então sempre que você vir uma unidade de medida onde ela é composta pela razão de uma unidade de massa e a unidade de volume, eu tenho ali uma densidade e eu consigo diferenciar uma substância de outra através da sua densidade. Por exemplo, se eu tiver raspas de madeira, ela vai ter uma densidade bem baixa, né? Em um grande volume eu tenho uma massa pequena. Já se eu tiver uma caixa de pregos, eu tenho ali uma densidade maior. Então eu tenho uma grande massa e um espaço menor. Então eu consigo diferenciar através da densidade essas duas substâncias. Por fim, a gente precisa identificar os estados físicos da matéria: o estado sólido, o líquido e o gasoso. O sólido é aquele estado onde os átomos, as moléculas estão mais juntas, estão mais agregados. Então ele possui forma própria e volume também próprio, volume fixo e forma fixa. Se eu retiro um cubo de gelo e coloco em cima da mesa, se a temperatura for mantida, uma temperatura baixa, ele vai se manter na forma quadrada da forminha de gelo e vai se manter o mesmo volume. No estado sólido, eu tenho mesmo volume e mesma forma física, forma que essa matéria vai se encontrar. Já no estado líquido, eu tenho um volume fixo. Então, se eu tenho uma garrafa com 2 litros de água, ela vai ter 2 litros de água em qualquer situação se manter a temperatura. Porém, a forma vai depender do recipiente onde essa substância vai estar. Se ela estiver numa garrafa redonda, essa
substância vai ter uma forma redonda. Se estiver numa garrafa quadrada ou numa estrutura quadrada, essa matéria vai estar com um formato quadrado. Já o estado gasoso, eu não vou ter nem volume fixo e nem forma fixa. O volume e a forma vai depender do recipiente ou da estrutura que essa matéria vai estar. Por exemplo, um gás dentro de um cilindro. Quanto mais gás eu colocar ali, maior vai ser a pressão, maior vai ser a quantidade de matéria que eu vou ter ali dentro. Porém, o volume vai ser o mesmo. Então, se eu tenho um cilindro de 20 litros, eu posso ter tanto uma certa quantidade de moléculas ali, como eu posso ter o dobro da quantidade de moléculas ali dentro. A diferença é a pressão que eu vou ter dentro desse cilindro. Então, no gás, a gente precisa tanto saber o volume que ele está ocupando, quanto a pressão que ele está exercendo nessa substância. E seu formato também, como no líquido, vai depender da estrutura onde ele vai estar. Imagine que eu tenho uma bola, uma bexiga de festa com gás hélio. Então, ali eu tenho um certo volume de gás hélio e tenho o formato da bexiga. Se eu estouro essa bola, esse gás imediatamente vai ocupar todo o volume disponível. Se eu estiver dentro de um quarto fechado, ele vai ocupar todo o volume daquele quarto e o formato dele passará a ser o formato do ambiente onde ele vai estar. Essas são as principais diferenças desses três estados físicos da matéria. E aí a gente precisa observar as transformações. Então, quando eu tenho uma modificação do estado sólido para o estado líquido, eu tenho aí uma fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho uma vaporização. E aí na vaporização nós temos três tipos. O primeiro é a evaporação, o segundo, ebulição e o terceiro, calefação. Diferença entre esses três. A evaporação é aquele que ocorre lentamente. Por exemplo, nós colocamos uma roupa no varal, a temperatura vai sendo absorvida, a temperatura do ambiente, e ela vai adquirindo energia suficiente para mudar de um estado para o outro aos poucos. Então essa é a evaporação. Já a ebulição, eu tenho uma grande quantidade de energia que vai ser dado a essa substância como um todo, modificando seu estado físico de forma mais rápida. Já a calefação ocorre naqueles momentos onde eu tenho uma chapa muito quente, uma panela, uma frigideira muito quente e cai uma gota d'água. Então toda a matéria adquire energia suficiente para passar do seu estado líquido para o estado de vapor de uma só vez. Então esse caso é a calefação. A transformação do meu estado de vapor para o estado líquido se chama condensação. Do estado líquido para o estado sólido, eu tenho a solidificação. Além desses, eu tenho um último, que é muito cobrado, que a gente precisa conhecer, que é a sublimação, que é quando determinada substância passa do seu estado sólido direto para o estado gasoso. Por exemplo, isso acontece naquelas pedras sanitárias ou até naftalina, que é utilizado para espantar insetos ou diminuir a proliferação de fungos em roupas. A naftalina, usada antigamente, muito. Então ela passa do seu estado sólido direto para o estado gasoso. Então, na aula de hoje, nós conhecemos os principais conceitos que estruturam a química. Então, esses conceitos são extremamente importantes para que a gente mais para frente não ache a química difícil, porque eles são os conceitos básicos. A gente precisa entender eles para poder estudar química. A gente precisa entender o objeto de estudo da química para poder estudá-lo, para poder entender todos os conceitos que são discutidos nessa matéria. Agora, vamos fazer uma questão para testar tudo que você aprendeu aqui nessa aula. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é fusão, liquefação, evaporação ou solidificação. Dá um pause no vídeo, tenta responder e daqui a pouco volta para corrigir comigo. Se você respondeu a alternativa C, evaporação, você acertou. Quando a matéria vai passar do seu estado líquido para o estado de vapor, a gente tem a vaporização. Dentro da vaporização, a gente tem três classificações: evaporação, ebulição e calefação.
a única que ocorre de maneira lenta, onde há a interação gradual dessas moléculas de água ou da umidade com o sol e com o ambiente, e que essas transformações e que essa mudança de fase vai ocorrendo de forma paulatina, é a evaporação, que é o mesmo fundamento que a gente utiliza para secar nossas roupas no varal. Então, resposta letra C, evaporação. Então, a gente percebe que a química está no nosso cotidiano muito fortemente. Muitos desses conhecimentos que a gente discutiu aqui na aula, você pode ter de forma usual, de forma até automática no seu dia a dia. Mas é importante estudar, é importante a gente conhecer a teoria para que a gente consiga relacionar esse conhecimento comum que nós temos em um conhecimento teórico, em um conhecimento científico. E essa relação vai fazer que você tenha muito sucesso nas suas provas, tanto do INSEJA ou de algum concurso que você vai fazer. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, seguir a gente em todas as redes sociais e qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar no nosso site que com certeza vai ter um material para te ajudar lá.